Olá, muito bom dia. Na sequência, duas alunas da nossa escola de filosofia chinesa de Caxias do Sul vão apresentar os seus trabalhos, a sua síntese de conclusão do curso em medicina chinesa do ano 2024. Uma vai falar sobre o nosso órgão importante, fígado, e a outra vai falar sobre o baço. É interessante que nós prestemos atenção nisso, porque quem compreende melhor o seu organismo, trata melhor. Muito obrigado e vamos assistir. Bem, então eu vou falar um pouquinho hoje sobre o estômago e o baço. Na medicina tradicional chinesa, a gente trata as doenças ou o equilíbrio do nosso organismo a partir dos 5 órgãos que eles têm, né, os 5 elementos da natureza. Então, o estômago e o baço, eles têm como o elemento da natureza a terra, e quem gera o estômago é o coração. E o estômago e o baço, eles geram o pulmão e o intestino grosso. E a avó do estômago e o baço é o fígado e a vesícula biliar. Então, o estômago, ele é a porta de entrada para a nossa alimentação. Ele vai, quando a gente ingere um alimento ou um líquido, a gente ingere pela boca e ali acontece a primeira trituração dos alimentos. E assim que a primeira trituração acontece pela boca, o estômago recebe esses alimentos e ele faz um segundo processamento, que é a fermentação, né? Através do suco gástrico, ele vai fazer toda a fermentação e uma nova trituração dos alimentos, e a partir daí ele vai separar os alimentos, o que são nutrientes. O baço, ele vai fazer a sucção para enviar para o organismo, né, para o sangue, e o que é eliminação, ele vai enviar para o intestino, então fazer essa eliminação. Então, depois de feita toda essa trituração, essa sucção do baço dos alimentos, é feita essa separação. Então, em equilíbrio, ele vai em equilíbrio, o estômago digere as emoções. Em desequilíbrio, ele engole muito sapo, e aí vai acontecendo a disfunção e a estagnação do estômago. O baço também, em equilíbrio, ele gera a emoção da lógica, e em desequilíbrio, ele vai gerar a emoção da preocupação. E aí, aqui a gente tem que gere os alimentos que a gente pode usar para equilibrar o nosso estômago e o nosso baço, são todos aqueles de cor amarelada, ou os alimentos que a natureza produz de cor amarela. E também de sabor mais adocicado. Então a gente tem uma série de alimentos aqui que a natureza nos proporciona, que são a abóbora, a moranga, tem o pimentão amarelo, o milho, a batata doce. Como chá também a gente pode usar a camomila, que é um chá mais calmante. A gente tem o funcho também, o anis estrelado. Então, todos esses alimentos que a natureza produz em abundância. A gente tem frutas como a manga, o mamão, né? A laranja, a bergamota. Todas essas cores mais amareladas e alaranjadas vão nos beneficiar no tratamento do nosso estômago, harmonizando toda essa estrutura. Todos esses alimentos também a gente percebe que eles têm um sabor mais adocicado.
E aqui, nesse processo de alimentação, então, o que a gente pode identificar também? Que lá na primeira infância, quando a gente, quando o bebê ele é gerado no ventre da mãe, ele começa a receber a alimentação através do sangue. Depois que esse bebê nasce, ele vai, nessas primeiras 2 horas do nascimento, ele precisa receber a primeira alimentação, que é o leite materno. O leite materno, ele é considerado um dos melhores alimentos e mais nutritivos que existem na natureza. Então, o ideal é que lá na infância, os bebês, eles recebam a alimentação de forma, o leite materno como alimentação, até ele começar a criar a primeira dentição, ou ele ter a coordenação motora de começar a segurar os alimentos por conta própria. E aí, a criança, ela ainda não tem a distinção do que é um alimento doce, do que é um alimento salgado. Então, somos nós que vamos introduzir, nós pais que vamos introduzir na alimentação da criança os alimentos doces ou salgados. Então, até os 6 anos de idade, a criança vai ter os seus órgãos e vísceras em formação, em estado de formação, eles ainda não estão completos. Então, a gente precisa aqui fornecer alimentos para as crianças em formato mais de sopas, né, mais líquidos, mingau, e evitar a adição de açúcar e sal. Lembrando que todos os alimentos, né, na medicina tradicional chinesa, a gente trata os alimentos que produzem mais inflamação no nosso corpo, são os alimentos à base de leite de vaca e seus derivados, né, ou leite de animal e seus derivados, a farinha branca, o sal e o açúcar. Bom, então, o trabalho que eu escolhi fazer é relacionado ao fígado e à vesícula, né? Mas, de acordo com a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, nós não podemos olhar o corpo isoladamente, nós temos que olhar o corpo como um todo e não de forma isolada, como é a medicina ocidental. Então, para falar do fígado, precisaria a gente entender um pouquinho da teoria do Yin Yang, que é a teoria dos opostos, né? É uma teoria que, segundo a medicina tradicional chinesa, ela rege o universo e busca o equilíbrio dos opostos, né? Então, como tudo no universo busca esse equilíbrio, também no nosso organismo funciona da mesma forma, né? Exemplo, frio e o calor, a água e o fogo. Sempre que buscar o equilíbrio para que tudo na natureza, tudo no universo funcione de uma forma harmoniosa, assim dentro do nosso organismo também, né? Tudo tem que funcionar de uma forma harmoniosa. Um exemplo disso é a transformação da substância em função, né, dentro do organismo, que comprova essa teoria. Quando nós ingerimos substâncias com grande quantidade de nutrientes, os órgãos funcionam de forma saudável. E ao contrário também, quando os órgãos estão saudáveis, nós produzimos substâncias e nutrientes de boa qualidade, né? Bom, e a doença, ela surge com o desequilíbrio do Yin e Yang, né? Então, se o Yin e Yang estão em desequilíbrio, o nosso organismo vai manifestar uma doença. A medicina tradicional chinesa considera o corpo, então, como um todo, né? Como eu falei ali, diferente da medicina ocidental, nós temos 5 órgãos e 5 vísceras, né? E hoje, então, eu vou falar mais a respeito do fígado. O fígado está situado na região hipocondríaca direita, conectando-se com a vesícula biliar. Ele se abre nos olhos
devido ao armazenamento do sangue. E a principal função dele, então, é armazenar o sangue, a manutenção e a desobstrução da energia vital, né, a energia Qi, e o controle dos tendões, né, trazendo a flexibilidade dos tendões. Né. Na verdade, essa questão do fígado ela é bem complexa, porque a flexibilidade depende do bom funcionamento desse órgão, em todos os sentidos. Né. Se nós estamos com o fígado com algum problema, ele vai... nós também vamos manifestar isso no nosso emocional, de forma a sermos inflexíveis, enfim, de diversas maneiras que depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Bom, como eu estava dizendo ali, então, o fígado também está relacionado a questões emocionais, né, a atividades emocionais, especialmente a raiva, a depressão e a ansiedade. Então, o excesso de raiva, por exemplo, ele pode enfraquecer o fígado, assim como também se eu tiver com deficiência de nutrientes ou excesso de toxinas, eu também posso intoxicar o meu fígado e produzir acessos de raiva. Então, essa também sintetiza ali a teoria do Yin Yang, né? Das duas maneiras, os opostos, né? Ali, que um excesso de raiva enfraquece o fígado, assim como também a deficiência de nutrientes ou excesso de toxinas pode ocasionar acessos de raiva, de depressão, de ansiedade. E as atividades harmoniosas do fígado também estimulam o bom funcionamento de outros órgãos e meridianos, especialmente o baço e o estômago. A gente nunca pode ver o órgão de forma isolada, né? Então, na verdade, a teoria dos 5 elementos, ela sempre vai tratar não somente o órgão que foi afetado por uma doença, mas sempre os órgãos que vêm anteriores e também o órgão dominante, que no caso do fígado ali seria o rim e o pulmão. A vesícula é um órgão também que se conecta ao fígado e ela também tem a mesma função. Ela é responsável também por desobstruir a energia vital do Qi. Ela também armazena a bile e que depois é excretada nos intestinos. Bom, falando um pouquinho dos elementos do fígado, né? O elemento relacionado ao fígado é a madeira, a cor dele é verde. Os 5 órgãos do sentido, o órgão que ele representa são então os olhos, né? Os 5 tecidos que ele rege são os tendões. A emoção relacionada ao fígado é a raiva. A estação do ano é a primavera. Os fatores ambientais, então, é o vento. E crescimento e desenvolvimento é a germinação. O sabor dele é o ácido. E a orientação é o leste. Ali, como eu estava explicando, então, quando existe uma doença, né, uma patologia relacionada ao fígado, quer dizer que há um desequilíbrio por falta de nutrientes ou por excesso de toxinas, né? O fígado não gosta, aliás, o nosso organismo, nós não deveríamos consumir alimentos multiprocessados, alimentos como farinha branca, como o açúcar, como o leite, porque são alimentos que causam inflamação.